pessoal. Boa noite, Sandra. Boa noite, pessoal. Estamos chegando aí para mais essa live aí para fazer aí uma espécie de bate-papo, né? Com o Paulo Machado, Paulinho, conhecido Paulinho, né? Paulinho é oficineiro, com grande experiência em serviço de convivência e medida socioeducativa. Boa noite, Giovanni. E assim que ele estiver conectado aí, a gente já conecta com ele e vamos conversar um pouquinho sobre esses dois serviços aí, da atenção básica, vamos dizer assim, ou da baixa complexidade, da assistência social, e também da medida socioeducativa, que é da média complexidade dos serviços da assistência social, né? Sempre lembrando que serviço de convivência eu tenho no CRAS, mas também pode ser ofertado serviço de convivência no PAEF, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Esperando o Paulinho. Assim que o Paulinho me acenar aí, a gente já conecta com ele, tá? Para estar fazendo essa troca de experiência aí com o Paulinho. Mas vocês podem me falando daí, pessoal, como é que estão as coisas aí? Sei que daqui a pouco a gente tem simpósio também de garantias de direitos, né? E às 8 horas, então por isso vai ser uma live rápida, porque eu não quero atrapalhar ninguém também, que está fazendo o congresso. Eu também estou, muito importante a gente estar ali vendo, conhecendo novos conteúdos, novas experiências, para estar atendendo o dia a dia aí do Conselho Tutelar e da rede de atendimento. Tudo bom, Lucia? Minha conterrânea, vamos dizer assim, Lucia aqui de Porto Belo, onde eu estou morando agora, né? Tá aí o Paulinho, vamos chamar o Paulinho aqui, vamos lá. Paulinho, vamos ver se aparece o Paulinho aí. Cadê você, Paulinho? Inverte a câmera. Aê, inverte a câmera, Paulinho. Opa! Aê, Paulinho. É muita tecnologia. É muita tecnologia para mim. Eu também estou penando com essas tecnologias aí, mas faz parte, né? Faz parte. E aí, Paulinho, como é que vai essa força? Dá boas-vindas aí pro pessoal. Já temos aí uns 20, 30 aí pessoas olhando aí a nossa live. Maravilha. Eu queria, então, chegar agradecendo, né, primeiramente, pela oportunidade de estar debatendo acerca de um tema que é tão importante, né? E mediante o que a gente vive hoje no dia a dia, essa situação toda se torna ainda mais necessário a gente estar dialogando sobre isso. Então, eu te agradeço de coração. E o Roberto é uma pessoa que, para quem não sabe assim do meu laço com o Roberto é um cara que eu ligo para ele todo dia. O Roberto, tô com uma dúvida aqui, tô com uma dúvida ali, né? E ele sempre nos atende. Eu tenho certeza que não só a mim, mas a todos os que, né, nessa grande rede aí, atende prontamente, assim que ele pode nos dar um suporte aí, né? Então, vamos dar início, então, né, nossa live. Vamos lá, né, Paulinho? Vamos lá. Pessoal, tá chegando bem para ti o meu áudio aí, Roberto? Tá sim. Qualquer coisa que não chegar, o pessoal já reclama aí na hora, tá? Tá, então tá bom. Isso que eu tô de faça bonito, né? Isso, muito bem, estamos no meio de maio, né? Eu, como não ganhei nenhuma de nenhuma administração, estou aqui sem as minhas camisetas Faça Bonito, né? Mas fazendo a campanha direto, divulgando o site aí do façabonito.org também, onde o pessoal pode conseguir materiais. Tenho recebido muitas perguntas, né, de como fazer a campanha em época de pandemia. E eu tenho dito para o pessoal, olha só, pessoal, vamos utilizar as redes sociais, vamos fazer live, vamos fazer transmissão ao vivo pelo Facebook, vamos marcar horários na rádio local, vamos falar sobre isso. Mas o que eu achei mais espetacular, o brasileiro é fantástico na criatividade, né? O que eu achei mais espetacular de todos era, que daí só que também talvez não dê tempo agora para estar fazendo, mas foi um pessoal lá da Bahia que fez as máscaras, né, com o Faça Bonito aqui, com a florzinha e eu denuncio, né?
Então, isso aí era a melhor campanha que se poderia fazer, que está todo mundo usando máscara. Já pensou fazer máscara e distribuir para a população da cidade? Coisa linda que ia ser, né? Mas então, pessoal, para quem não conhece o Paulinho já conheço de longa data, né? Na época que eu era coordenador do CRAS aqui em Itapema, o Paulinho me oferecendo umas oficinas de música. Quanto que foi? 2014. 2014, para fazer umas oficinas de música no Serviço de Convivência, Fortalecimentos e Vínculos do CRAS, né? E de pronto a gente já aceitou esse desafio, já combinamos aí que sim, que ele iria fazer. Foi uma penação, né, Paulinho? Até sair contrato, até sair coisa, é normal, a burocracia aí. Mas o Paulinho entrou lá no CRAS e começou a fazer um trabalho lindo com as crianças, né? E também com uma idosa, se lembra da dona Mariquinha? Lembra da dona Mariquinha? Tá lá até hoje, querida. Fazer um trabalho maravilhoso com as crianças em conjunto com a equipe aí, técnica do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo lá do CRAS em 2014. Onde lá para cá o Paulinho só cresceu, só estudou, né, Paulinho? Estudou pra caramba, participou de um monte de evento aí, presta serviço em vários municípios aqui de Santa Catarina, tanto no Serviço de Convivência como com grupos de medida socioeducativa, né, que é muito importante. E já vou te dar um tempinho para você falar dessa tua vivência aí. Gostaria que tu comentasse para o pessoal a questão das reincidências de quem tu trabalha aí no medida socioeducativa, que é importante, tá? Mas só fazer situar o pessoal. A Lei Federal 13.979 de 2020 estabeleceu quais serviços são os serviços essenciais. Ou seja, quais os serviços que não podem parar, certo? Dentro desses serviços essenciais, são parênteses, não está o Conselho Tutelar. Fecha parênteses, voltamos. Mas está os serviços socioassistenciais. Ou seja, os municípios de todo o Brasil não deveriam ter parado os atendimentos da assistência social. Com uma ressalva, não podemos nos reunir em grupos, né? Então, em grupos, a gente não pode estar se reunido até por conta do Covid e a propagação aí da pandemia, certo? Mas são serviços essenciais que mais a seguir foi regulada pela Portaria 54, de 1º de abril de 2020, que dizia como deveriam funcionar os serviços socioassistenciais, tá? Deixa eu dar um oi ali para a Luciana também, amiga minha lá de Foz do Iguaçu, que acabou de entrar, tá? Diz que está me acompanhando aí nas lives, não tem nada a ver, se não me engano, trabalha no sistema prisional, não sei se trabalha ainda no sistema prisional, gente prisional. Importante, de repente, dar esse tema para ela aí do sistema de medidas socioeducativas, né? Então, a Portaria 054 de 1º de abril de 2020 regulou como funcionariam os serviços socioassistenciais e que esses serviços deveriam trabalhar em conjunto com o serviço de saúde, tá certo? Mas o que é o serviço de convivência? Bom, o serviço de convivência é um serviço que é ofertado lá no PAIF e também no PAEF para trabalhar conflitos familiares, situações de vulnerabilidade temporária. Prevenção, né, Roberto? Prevenção para que não haja situações de violação de direito, né? E quando é do PAEF, para que previna, para que não haja novas situações de violação de direito. É ofertado normalmente no CRAS e no CREAS, tá certo? O que é a medida socioeducativa que nós vamos falar aqui hoje? As medidas socioeducativas de meio aberto, né? Que é a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade. Para quem não conhece, a LA e a PSC. Não gosto de falar a sigla, porque eu já vi gente da assistência social que não sabe o que é LA e PSC, né? Então, prefiro não falar isso. Vamos falar da liberdade assistida e da prestação de serviço à comunidade, que é acompanhado, desenvolvido pelos CREAS ou pela média complexidade dos municípios, né? Então, é a assistência social dos municípios que atende essa população. Tá certo? Então, eu vou passar para ti a palavra, Paulinho. Quero que você fale um pouquinho dessa tua experiência e eu vou anotando aqui algumas perguntas que o pessoal tem e que vai fazendo. Vou anotando algumas perguntas e a gente vai respondendo assim que possível.
para te fazer tua apresentação direitinho, falar tua formação, tudo que tu já faz, os municípios que tu já atuou, o tipo de serviço que tu faz no serviço de convivência e na medida socioeducativa, e não esquece de falar dos índices de reincidência de quem passa contigo nos grupos aí, tá bom? Fique à vontade aí, querido. Tá, então tá. Só complementando ali, né, Roberto, tu falasse sobre o serviço de convivência, e a tipificação, ela fala que ele tem que ter um caráter preventivo e proativo, né? Aí, eu acho que pautado nessa definição, eu acho que eu tenho que perceber a necessidade de que cada município, cada CRAS, tem a sua particularidade, assim como todo usuário, né? Então é importante que eu consiga, ao chegar no equipamento, conversar com o Roberto lá, ver, olha, como é que funciona, qual é que é a situação, qual é que é a realidade, né? Para que eu possa, dentro disso, estar fazendo algo que venha a ser realmente significativo dentro daquilo que eu estou fazendo. É aquela história que a gente fala da receita de bolo, né? Quando eu iniciei no serviço de convivência, Roberto, 2011, eu fui, assim, cobrir uma falta de um rapaz que dava aula no serviço de convivência. E aí ele, cara, tu faz um favor para mim hoje, tu faz um trabalho com um grupo de criança? Pô, faço. O que é para mim fazer? Qualquer coisa, só mantém eles presos dentro de uma sala 2 horas. Foi como eu entrei no negócio. E aí eu cheguei e fiz uma atividade tal, com rítmica, com palma, com estalar o dedo. Então eu não conhecia as crianças, eu não conhecia a realidade do município. Mas assim, ó, o que acontece? Quando acabou o meu horário ali, a coordenadora chegou, abriu a porta, olhou, viu aquele silêncio, viu aquela coisa ali, ela, ué, o que aconteceu, né? Então, tipo assim, eu caí meio que de paraquedas nessa questão, né? Mas ali eu já vi uma necessidade de que eu tinha que conhecer as realidades. E aí eu te falo assim, Roberto, eu cometi vários erros, né? Vários erros, e isso me levaram, como tu acompanha, sabe? Me levaram a querer estudar e aprimorar para justamente... Te falo assim, ó, uma vez eu cheguei num aluno, né, num usuário, e ele estava com o braço todo enfaixado e tal, e eu cheguei e brinquei com ele. Como a gente chega e brinca com uma criança. E eu cheguei e falei, cara, no início aí foi o skate, né? Skate, bicicleta e tal, né? Para tentar trocar uma ideia ali, tentar conversar com ele. Era uma situação de agressão que tinha acontecido ali, entendeu? Era uma questão de violência dentro de casa e tal. Então, assim, ou seja, eu cheguei e dei uma alfinetada num negócio que eu não poderia, né? Então, assim, partindo disso, dali, eu comecei a ver que eu precisava, que eu tinha, primeiro, eu identifiquei que eu tinha o perfil para trabalhar com esse público em específico, que muitas vezes é um público que ninguém quer trabalhar. Fala em trabalhar com adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, vai te ver. É igual jogar um negócio assim, sair um para cada lado, né? E Roberto, é interessante porque assim, ó, eu comecei a militar nessa área, na verdade, por conta de um familiar meu bem próximo, quem é mais próximo de mim sabe, né? Teve um problema de saúde e não teve acesso a algumas coisas que eram de direito, e eu falei, pô, mas vem cá, o que esse estatuto aí fala? Né? O que esse negócio fala? Opa, não, mas parei, aqui diz que... Só que a gente se atém muito assim, ó, que a questão legal, a questão da lei, ela tá atrelada a quem? Ao advogado. Só o Roberto, só o doutor Roberto que pode falar em lei. Eu não posso chegar numa instituição ou chegar num órgão público e dizer, olha, conforme tal lei aqui, você tem que prestar tal serviço para mim. A gente tem essa cultura de que a gente não tem esse empoderamento, né? E foi aonde, por conta disso, eu comecei a buscar qual era o tipo de informação que eu precisava ter. Aí eu fui, né? O tempo foi passando e eu fui vendo o que era a tipificação disso, o que era o CONANDA, né? Quem era o CONANDA, depois veio o SINASE, e as coisas foram acontecendo. E era muito comum, Roberto, eu chegar numa capacitação que tinha em algum lugar,
para conselheiro tutelar, por exemplo, e eu sentado ao lado da equipe do conselho tutelar da cidade que eu atendia no serviço de convivência. Porém, como eu não tinha vínculo com o município, no caso eu era um prestador de serviço, eu nunca recebi para ter uma capacitação, por exemplo. Eu nunca recebi do município. Tudo que eu busquei foi por conta própria, né? Mas por sentir essa necessidade. Então, foi muito comum eu chegar e esbarrar com a coordenação do CREAS. Tudo bom? Tu tá aí também? Tô aí também. Sabe? Então, as coisas começaram a acontecer a partir do momento que as pessoas viram que eu estava buscando a capacitação, buscando conhecimento, e isso facilitou e muito nessa questão de proatividade minha, nessa questão de, o que eu vou fazer? Vamos pensar algo, e já desenvolver uma atividade, né? Já chegar e já criar um vínculo. Então, isso facilitou e muito. Eu fiz algumas capacitações nessa trajetória aí que me ajudaram, assim, olha, muito mesmo, né? Na questão de abrir o leque da proatividade, né? Até uma internacional, né? Sim, tem algumas coisas aí também fora, né? Eu tenho uma especialização, né, que é em musicalização infantil, né? Que foi realizada na Argentina, assim como um outro curso que também eu fiz na Argentina também. E me chamou muito a atenção também essa questão dessa capacitação lá, porque eles trabalhavam numa situação lá com muito menos recursos do que nós. A realidade do país já era bem diferente da nossa, do Brasil. Então, assim, os caras com menos recurso, o que o cara tem que ser? Mais criativo. É o que tu falou do brasileiro ali, né? Menos recursos, tem que ser mais criativo, tem que tentar, né? Tem que tentar achar alguma forma de poder estar complementando, né? E dentre as capacitações, dentre as coisas assim, eu sempre procurei me inteirar no que dizia. Eu trabalho com criança e adolescente, com idosos. O que eu preciso conhecer? O que eu preciso o que eu preciso estar por dentro? Estatuto da Criança e Adolescente, eu preciso conhecer. Eu não vou saber pontuar, às vezes, exatamente tudo que está aqui, mas eu preciso ter ele como meu livro de cabeceira. Assim como esse daqui, que anda junto com aquele ali, né? Então, assim, a partir desse aqui, né, do artigo 227, o 228 daqui, nasceu aquele outro ali. E aí, toda essa construção, Roberto, que se tem hoje, em termos de direito, e eu analiso assim, eu estava lendo esses dias também a respeito quando eu fiz uma capacitação em 2016, pela Universidade de Brasília, sobre... foi um núcleo base em socioeducação. Tratava do adolescente até o momento que ele saía da internação, da possível internação, por exemplo, né? Então, assim, toda a questão de PIA, né, de construção de PIA, de efetivação de atividade, de como que isso, fluxo de atendimento, como é que é, tipo, mas isso é uma coisa que não compete a mim, que sou o educador, que estou na ponta com o adolescente. Mas eu vi que seria muito melhor para mim saber do fluxo, conhecer o atendimento, para mim poder facilitar que eu digo assim, para mim poder ser um braço da equipe. Porque deixa eu fazer um recorte aqui, um recorte, Paulinho. Esse, às vezes, é o maior problema que a gente tem com as equipes, né? Em achar que alguém que está lá de oficineiro, educador social, né? Ou seja, lá uma pessoa de ensino médio que está trabalhando lá no serviço de convivência, acho que um dos maiores equívocos a gente, como equipe técnica, pensar que essa pessoa não precisa se capacitar como a gente ou que não precisa participar do processo de elaboração de um PIA, por exemplo, para quem não conhece, do plano individual de atendimento familiar, inclusive, às vezes tem até o F no final, né? Mas é muito importante que toda a equipe esteja... Tá me vendo, então? Cortou aí, Roberto. Cortou, mas voltou. Cortou? Voltou? Tá. Voltando, beleza. Sim.
É muito importante, porque às vezes na construção desse processo, como no exemplo que tu colocou lá, que tu viu o menino que tinha uma agressão, às vezes a equipe não atender essa criança, a equipe está atendendo os pais, né? E o menino está só de convivência. Então, se não houver interação desse oficineiro, desse educador social que está lá no serviço de convivência com a equipe, não dá para saber toda a realidade, né? Até tem um colega aqui que colocou da importância do serviço de convivência para conseguirmos enxergar as carências dos atendidos aí, né? Eu você Roberto, eu não tenho essa facilidade de trabalhar. Tá travando bastante aí, Roberto. Tá, vamos tentar melhorar aqui. Eu vou tentar desconectar aqui um computador meu aqui para ver se melhora. Espero que seja a minha internet, tá? Mas assim, trabalhar... Tá chovendo, né? Tá chovendo, deve ser por isso também, né? Mas não era para ter. Não era isso por causa que nós temos fibra ótica, né? Mas tudo... Então, esses atendimentos, eu não sei trabalhar com adolescente, né? Eu sei trabalhar com os... fazer algumas atividades da sociedade educativa, não foi muito bem sucedido para não prejudicar também os adolescentes. Acho que isso é um dom que cada um tem que ter e trabalhar e treinar e se capacitar como tu faz para poder fazer esses atendimentos, né? Eu gostaria de entrar num tema aí que é assim, em muitos municípios foi interrompido os serviços socioassistenciais. Cortaram, né? Até recebi notícia, não sei se ela está aí me escutando, recebi notícia de um município de São Paulo que os serviços de convivência são todos terceirizados, né? E o que o município fez agora? Suspendeu o pagamento para essas terceirizadas que faziam o serviço de convivência. Só que ele estava atendendo as crianças, os adolescentes, através de meios online, através de grupos de WhatsApp, através de videoconferência. Estavam fazendo reuniões de grupo através de videoconferência com os adolescentes de medida socioeducativa e simplesmente o município disse, já que não está funcionando, vamos suspender os pagamentos. E estava funcionando, sem nem ter havido contato, né? E deixar claro que essa portaria 54 diz, inclusive, que o público, por exemplo, serviço de convivência de idosos, tem que ser dado uma prioridade, porque é um público que tem que estar em isolamento, é um público-alvo da Covid-19, mas que precisa ter uma atenção especial por causa desse isolamento, dessa situação de vulnerabilidade que eles vão se adolescentes com cumprimento socioeducativa. Ora, se a gente for falar hoje Roberto, e aí eu vou falar, tá travando muito, Roberto. E aí eu vou falar que é desculpa, tá? Desculpa de muito gestor. Deixa eu tentar desligar aqui para ver, peraí. Engraçado aqui, Roberto, que eu estava lendo também, tem uma resolução número 1 de 2013, né? O Conselho Nacional de Assistência ali. Parar o serviço de convivência e desculpa desse gestor que não quer trabalhar, porque nós podemos hoje, através das redes sociais, através de meios de comunicação, como o celular, como o que a gente está fazendo aqui, se manter em contato com os usuários, né? Exato. Mas aí vem dizer assim, mas nós não conseguimos atender todo mundo do grupo. Ora, gente, vamos lá. A educação está toda funcionando. Também não consegue. Também não está conseguindo atender 100% dos alunos, mas está atendendo. Sim. Então vamos lá, nós também podemos passar atividades para esses grupos online, né? Fazer treinamentos, por exemplo, da música, continuar trabalhando a música com eles. Não vamos atingir todos, não, mas aqueles que a gente atingir, lembra, tu mostrou aí, eu até me pareceu bem conhecido o livrinho que tu mostrou aí, né, Paulinho? Sim, claro. O Estatuto da Criança e Adolescente, né? E aqui diz que os atendimentos das entidades de atendimento, eles podem ser em grupos ou individual. Exato.
Então, nós podemos trabalhar individual com esses alunos aí, com esses usuários, e aqueles que a gente conseguir, a gente salvou, né? A historinha do menino que joga a estrelinha para o mar, né? Nós não vamos conseguir salvar todas elas, mas aquela que a gente jogou de volta para o mar, a gente mudou a vida dela. Então, assim, me parece muita irresponsabilidade do gestor que para voltou, caiu, voltou. Então aí, pessoal, vamos lá, ó. Sei lá o que é isso. Tentei desconectar aqui os computadores aqui para ver se melhora, tá? Mas coisas da nossa internet aí, né? Mas a ideia é que o serviço não pare, tá? Então, pode continuar aí, vai lá, vamos. Roberto, inclusive, Roberto, eu estava falando ali dessa resolução 01 de 2013 ali, que ele é do CNS, né, do Conselho Nacional, ele fala que fala sobre o que caracteriza, né, o público para ser inserido no serviço de convivência. E o primeiro ponto é em situação de isolamento. Ou seja, hoje nós estamos todos em situação de isolamento, né? E então, em situação de isolamento, em trabalho infantil, vivência de violência, negligência. Mas o que acontece é que o mecanismo hoje, por exemplo, a partir do dia 1º de abril ali, o que eu fiz? Eu, por exemplo, falar do que eu fiz. Eu peguei e criei uma alternativa, criei um projeto, inclusive até encaminhei para ti, né? Criei um projeto para mim fazer esses atendimentos, continuar com esses atendimentos. Por quê? Porque eu, por estar na ponta já com serviço de convivência e na medida, há alguns anos, eu, Roberto, assim, ó, me corta o coração, tá? Eu te falo porque, assim, ó, por exemplo, em 2014 eu tive uma revelação espontânea no final de uma aula de violão, sabe? A menina ficou ali, foi ficando, e eu, vem algo aí. Isso em 2014, antes da 13.431, antes da, né? Ou seja, e assim, ó, aquela revelação para mim, eu, graças a Deus, eu tive a sensibilidade de, no momento, assim, não fazer exatamente o que a lei prevê, né? Não entrei em detalhes, ela comentou comigo, ela contou para mim, professor, eu posso te falar um negócio? Claro que pode. Por que ela contou para mim? Porque ela sentiu segura, tinha um vínculo comigo. E ela me contou. E eu peguei, a partir dali, falei, beleza, tá, não precisa falar disso com ninguém. E aí, na época, 2014, né, Roberto, eu peguei o conselho tutelar, olha, a menina falou para mim, papapá. E aí, tipo assim, passei a bola, né? Muita coisa mudou de lá para cá, né, Roberto? Mas, assim, eu precisei me adequar. Todas as vezes que eu senti uma necessidade, eu fui me adequando, me adaptando e capacitando. Hiperatividade. Lembra lá no CRAS, a gente tinha alguns hiperativos. Hoje todo mundo é hiperativo. Uns mais, uns menos, mas todo mundo hoje vive, né? Ainda mais os que estão em medida socioeducativa e serviço de convivência, né? Que não são aquelas pessoas que não precisam de nada. É diferente, Roberto. É um público diferente. É isso que eu digo, é um público diferenciado. O que eu fui fazer? Eu fui fazer uma capacitação para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Para entender o que passa na mente do Roberto lá, para mim poder ajudar ele. Porque senão eu só vou achar que ele é um cara que é mal comportado, que é mal... E aí, às vezes, tem vários reflexos ali. Eu te falo uma outra experiência. Uma vez, numa aula minha, lá em meados de 2012, um aluno chegou na minha aula e cochilando, assim, e dormiu na minha aula. Aí todo mundo, professor, ele dormiu. Deixa ele dormir, quietinho.
Quando terminou a aula, eu acordei o transporte chegou para levar e levou embora. E aí, no outro dia, porque a gente fazia atividade 2 dias, no outro dia ele veio de novo, Roberto, e chegou na aula de novo ali, assim, ó, sonolento. Eu deixei a turma ali e falei, vocês vão fazer o exercício aqui que o professor já volta. Saí da minha sala onde eu estava, fui na minha coordenadora, né, que era na porta ao lado, falei, ei, tá acontecendo alguma coisa? Dormiu ontem e tá sonolento hoje. Sabe esse olhar? Eu poderia dizer que ele era o quê, Roberto? Preguiçoso, que estava dormindo porque não sei o quê, ou porque ficou brincando de videogame até tarde. Cara, essa sensibilidade que é a diferença, ao meu ver, no meu ponto de vista, na questão de serviço convivência e também na medida. E aí, a equipe já prontamente já se mobilizou e depois foi se ver toda uma situação ali, que estava acontecendo um monte de agressão à noite e tal, o pai bebia, enfim, né? Eu quero tentar não expor assim, né? Mas eu digo que foi uma questão de sensibilidade, né? Essa é a minha conexão, mas que pena. Vamos lá. Mas fazer um alerta, assim, ó, pessoal, vira a importância de um trabalho de serviço de convivência bem feito. Né? Não é qualquer um que a gente coloca para fazer serviço de convivência, não é qualquer um que a gente coloca para medida socioeducativa. Paulinho, tem um colega aí, o Mazinho, perguntou se você conseguiu elaborar alguma metodologia específica para trabalhar com jovens, né? Tá. E antes de eu responder essa pergunta, queria dizer que a Lucy, que agora é conselheira tutelar de Porto Belo, né? Trabalhava no CRAS contigo ali em Porto Belo, né? Tá aí querida. Já te teceu aí vários elogios aí na live, né? Também está com a gente a Maiara lá a Maiara, já vou lembrar a cidade da Maiara. E outra questão que agora eu vou responder, e já te passo para responder essa questão da metodologia, a Sinídida, né, perguntou se a advertência é dada pelo Conselho Tutelar de adolescente que não está cumprindo medida socioeducativa. Aí ela colocou assim, o adolescente tem 19 anos. Primeiro, gente, 19 anos não é mais adolescente. Né? Primeiro. Sim. E o Conselho Tutelar só atende criança e adolescente. Está lá no artigo 136, primeiro, atender crianças e adolescentes. O adolescente é aquele que tem até 18 anos incompletos. Completou 18 anos, passa a ser jovem na visão do Estatuto da Criança e Adolescente. Não tem mais atribuição do Conselho Tutelar. Mas deixa eu fazer mais um parênteses. Conselho Tutelar não dá advertência nem para criança, nem para adolescente, nem para jovem. Conselho Tutelar, se dá advertência para alguém, é para os pais. Só. Os pais. Mais ninguém. Né? Artigo 129, segundo, tá bom? Tá? Conselho Tutelar não dá advertência para criança e adolescente. Então vamos parar com esse negócio aí. Tem muito conselheiro tutelar que é chamado. Vem aqui dar um susto na minha filha que ela não me obedece. Esse susto que você vai dar é uma advertência que você dá. Isso não cabe ao Conselho Tutelar. Sabe a quem que cabe? Aos pais. Os pais. A autoridade. Artigo 4º, artigo 21. Inciso 9 do Estatuto que diz da responsabilidade parental, que os pais têm que assumir a responsabilidade para com seus filhos, tá? E que as medidas, todas elas, têm que ser de cunho educativo, pedagógico, tá? Então, Paulinho, o Marzinho quer saber se tu desenvolveu alguma metodologia específica para trabalhar com jovens. Tá. O professor Marzinho, para quem está chegando aí, para quem não conhece, é um professor faixa preta de jiu-jitsu do Rio de Janeiro, professor faixa preta 4º grau. Ele é professor de educação física e ele atua na rede fundamental de ensino, numa das comunidades mais violentas do Rio de Janeiro. Tá? Ele faz um trabalho maravilhoso, louvável. Por quê, Roberto? Por que eu acredito nisso? Porque uma criança que ela começou a fazer uma atividade esportiva com 7 anos, um judô, um jiu-jitsu, sei lá, uma música, 7 anos, 8 anos, 9 anos ali está fazendo um outro curso e tal. Quando chegou com 14 anos, ele teve envolvido com atividades saudáveis, no meio de pessoas saudáveis, pessoas que vão poder dar uma continuidade e vão poder ter um olhar protetivo, né?
E aí, quando chegou 14 anos, o que acontece? Vamos lá, vamos direcionar já para o jovem aprendiz ali, né? Vamos direcionar para profissionalizar esse cara. E aí, dali a pouco, ele já me manda uma mensagem do WhatsApp. Ô, professor, agora eu tenho celular, tá? Agora eu tenho WhatsApp. Então, ele faz um trabalho muito, muito legal na prevenção para que o adolescente não chegue a mim na medida, né? Então, assim, professor Mazinho, sim, eu criei uma metodologia específica. Agora eu vou falar termos técnicos de jiu-jitsu aqui, porque eu também sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, assim, eu trabalho o quê, professor? Eu trabalho questão de raspagens. Raspagens, Roberto, é você inverter a posição. É você, tipo, é uma empatia. Você trabalha uma questão de empatia. Se colocar no lugar do outro. Uma vez eu tô ali te apertando e depois você vai estar lá me apertando. Então, isso vai fazer com que você desenvolva um senso de responsabilidade, no sentido de que eu sei que se tu pegar o meu braço ali e dobrar, vai me machucar, mas tu não precisa me machucar. E eu vou exercitar isso contigo, que não precisa. Então, assim, foram assim, links entre técnicas e abordagens. Eu sempre pego muito o gancho eu pego muito acontece na hora. Eu te dou um exemplo. Fica à vontade, senta aqui. Eu nem eu peguei e convidei ele para sentar para assistir. E aí eu perguntei na hora assim, vocês são o quê? O que vocês são um do outro? Não, pô, nós somos parça, somos amigos até o fim, tal, aquela história toda, né? Eu falei, que legal, cara. Então, aí já tinham alguns adolescentes ali no tatame e eu digo, então vamos dar início à atividade. E fui falando o que a gente ia fazer, sabe, Roberto? Tipo, eu dizia pra ti assim, vamos fazer hoje 10 voltas na rua correndo, depois nós vamos fazer 50 flexão, depois nós vamos fazer... Mas assim, atividade física, não punição. E um colega levantou e já meio, opa, eu não vou ficar, eu vou embora. Falei, tá, mas tu não vai ficar nem pra assistir? Não, tô vazando. Foi a palavra que ele usou, tô vazando. E aí, naquele momento que a turma começou a correr ali para fazer o aquecimento, eu já, para todo mundo aí, senta, vamos fazer uma roda. O que é um amigo para ti, Roberto? Qual é o teu conceito de amigo, de parceiro? O que é? E aí já abriu o debate na hora. Entendeu? E aí eu já pude abordar, cara, eu acho que às vezes vocês estão depositando as fichas de vocês no lugar errado. E aí eu tenho que ter também, Roberto, eu tenho que ter também o quê? A linguagem. Eu preciso ter, não é falar em gírias, não é? Mas eu preciso compreender e me fazer entender dentro daquilo. E aí eu falei, cara, vocês estão depositando as fichas de vocês no lugar errado. Se o cara que é meu amigo não derrama uma gota de suor por mim aqui, tu acha que esse cara vai segurar alguma coisa para mim? Não vai. Agora, uma mãe e um pai eu já vi sentar chorando aqui, eu já vi eles derramar lágrimas por vocês. Então, Roberto, o que eu tento fazer com eles, por exemplo, na medida? É se conhecer e se conhecer dentro do processo que levou eles a cometer o ato infracional. Porque é muito fácil eu achar que eu sou o cara porque o meu amigo é o Roberto. Só que na hora que acontecer alguma coisa, eu não vou poder contar com o Roberto. E tipo assim, qual é a minha posição dentro desse sistema que eles buscam, às vezes, né? Qual é a minha posição? O que eu sou ali? Então eu faço com que eles se vejam ali. Como um adolescente que chega e fala para mim na primeira aula, não, eu só vou fazer o que tiver que fazer, porque eu só estou aqui por causa do sargento fulano. Não, amigo, você não está aqui por causa do sargento fulano, né? Quando chega no final da medida, ele diz assim, professor, realmente, né, aquele dia eu falei pro professor, o professor tinha razão, né? Tô aqui porque eu vacilei, eu dei mancada. Então, assim, eu sento eles no tatame, eu converso com eles ali, olhando no olho, eu não quero fazer trabalho de técnico, isso eu sempre falo na equipe, porque às vezes você tem um conhecimento técnico em algumas áreas, não quer dizer que eu queira roubar o espaço da psicóloga, da assistência social,
que não é a minha função, né? Mas isso facilita muito para mim, facilita muito. Para mim estar podendo levar essa demanda, isso facilita e muito. Coisa, Roberto, que também fazendo o link com a medida socioeducativa, dentro dessa metodologia, continuando respondendo o professor Mazinho ali, dentro da minha metodologia tem a aula da família. Qual é a maior dificuldade do serviço convivência e da medida socioeducativa? A medida socioeducativa ela tem que ser acompanhada pela família. Qual é que é a dificuldade? Levar a família para o negócio. Então, assim, eu crio a aula da família. Eu faço 5, 6 aulas com o filho do Roberto e na sexta aula eu convido o seu Roberto para participar da aula. E aí o seu Roberto vai, e eu faço eles fazer uma atividade junto. E o jiu-jitsu, por exemplo, né? Esse esporte é uma agarração só. Então o cara agarra aqui, agarra ali e tal, se abraça. Teve uma situação de um pai que chegou um dia, e eu tinha 8 adolescentes no tatame, e o pai não quis reverenciar o tatame, assim, cumprimentar o tatame para entrar no tatame. Aí quando ele chegou, ele quis entrar, eu falei assim, não, primeiro a gente sempre reverencia, cumprimenta, né? E depois a gente entra. Ah, isso aí é tudo frescura. Aí ele falou aquilo ali na frente de 8 adolescentes que estavam cumprindo medida socioeducativa. Sabe? Então, assim, e aí eu falei para ele, pai, eu compreendo que o senhor está chateado, eu compreendo que o senhor está aborrecido com ele, porque ele, né, e tal, mas a mudança tem que partir a partir da gente. Então, vamos dar essa oportunidade para ele. Vamos lá, eu vou junto com o senhor e tal. Mas não me bota perto dele. Tá, beleza, tal. Tu entendeu? E aí vai fazendo atividade e tal, 6 meses, Roberto. Eles chegavam os dois juntos do serviço, cara. E aí eles estão conversando no tatame, ele fazendo uma coisa que talvez em casa não faz. Sim. Porque, assim, ó, o mundo moderno ele nos trouxe vários avanços, mas ele desconstruiu muito a família no que diz sentido, assim, o tempo útil da família, né? O pai trabalha uma dupla, tripla jornada de trabalho, a mãe também. Quando chega em casa à noite, é aquela zona de conflito, está todo mundo estressado. Alguém vai poder ter aquela serenidade para dar atenção para o filho? É mais fácil dar um tablet, dar um celular, né? Tal. Então, assim, essa desconstrução, Roberto, de que a família... Ah, outra coisa que eu escuto bastante, e com certeza tu muito mais do que eu. Ah, depois que inventaram o conselho tutelar, a gente não pode mais mandar nos filhos, bababá. Ei, tá escrito ali, é dever da família. O artigo 4º do Estatuto é dever da família. A família está em primeiro lugar. Se fosse o conselho que mandasse, ia estar ali, é dever do conselho, né, Roberto? Então, aí tu desconstrói isso com o pai. Não, pai, aqui, ó, é você que determina. É vocês que têm a responsabilidade sobre isso, e sobre aquilo, sobre aquele outro, papapá. Então, eu digo assim, ó, a minha capacitação, ela auxilia no processo de, tanto com o adolescente, como na família. Como para desconstruir essas coisas, assim, que culturalmente a gente vem arrastando. E vamos dizer, refletindo essas violências, né? Porque, como eu falei, se a gente pegar no histórico ali, antes de existir estatuto, as barbáries que eram feitas com criança e com adolescentes, tipo, a criança até os 7 anos era considerada criança e depois de 7 anos ela ia trabalhar, né? Tipo assim, coisa do pai poder decidir quem vive e quem não vive. Tipo, eu tô falando lá das antiguidades, né? Mas crimes, né, Roberto? Crimes, né? Estupro de vulnerável, coisa que acontecia já desde lá. Tipo, nosso país, né, um país que foi descoberto, né, lá em 1500, aquela história, né? Nosso país não foi descoberto, foi invadido. Foi invadido, né? E o povo foi né? E essas coisas, elas vêm se repetindo. Nada melhor do que ter um olhar da oficina, poder ser dinâmico. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Giovanni fez. Primeiro dizer que a Lucy teceu mais um monte de elogio aí, a Lucy aqui de Porto Belo. A Lucy é uma querida. A Carla lá de Cubatão, que é... Tá contando, Roberto, não ouvi a pergunta. Carla é do serviço de acolhimento lá de Cubatão, lá de São Paulo, tá aí vendo a gente também. Ela descreveu você em uma palavra, assim, ó, sensacional.
Só para ver aí, está à disposição aí para prestar assessoria também nos serviços de do serviço de convivência agora na pandemia. Tá, desculpa que tinha cortado antes ali, eu não entendi o que tu tinha falado. Sim, a pergunta é, como está funcionando o serviço de convivência e medida socioeducativa agora na pandemia? Não está funcionando. Né? Não está, mas poderia estar, não poderia? Eu acho que não só poderia, como deveria estar. Porque o que acontece? Orgulho dele, assim. Eu comecei a trabalhar lá no município de Braço do Norte em 2011, serviço convivência, e eu fui passar para a medida socioeducativa lá em 2015, e até o período que eu atendi na medida socioeducativa, eu nunca atendi nenhum dos meus alunos do serviço de convivência na medida. Então, assim, ó, isso se dá, o Paulinho é bom, fez um bom trabalho. Paulinho fez um bom trabalho, mas não foi sozinho, a equipe toda, a rede toda envolvida, né? Então, assim, o que eu estou falando é que se eu não trabalhar a básica, que está ali tipificado como proteção social básica, é lógico que eu vou ter um estouro na medida socioeducativa, é lógico. E aí, cada vez menos eu vou ter instituições que queiram atender os jovens, né, e os adolescentes. Por quê? Porque daí, às vezes, vai faltar o perfil, né? Para mim, lá no... Porque eu venho de uma disciplina muito criação, muito rígida. Eu tive que desconstruir muita coisa em mim, através de terapia, sabe? Eu tive que desconstruir muita coisa. Mas por isso que, acontecendo isso comigo, eu creio na mudança. Eu tenho que acreditar no que eu faço. Primeira coisa, se isso serve de conselho para quem está ali, cara, eu tenho que acreditar no que eu faço, né? Eu tenho que procurar fazer o máximo que eu puder dentro daquilo que do que a possibilidade né? Dentro do que eu tenho possibilidade. É muito fácil, Roberto, eu dizer para ti que tal criança ou tal adolescente ele é fruto do meio. Ele é fruto do meio que ele vivencia. Ele é fruto do meio que ele vivencia. Ele vê o pai fumando maconha de manhã, de tarde e de noite. Aquilo ali é natural. Vai chegar um dia que ele vai pegar e vai acender. Por quê? Porque aquilo ali aquilo ali é a oferta que ele tem. Eu acho que se a gente... o grande negócio que é que hoje tem muito mais oferta de coisa ruim, de coisa negativa para a criança e para o adolescente. E eu estou falando em todos os âmbitos, né? Do que coisa boa. E aí, o que acontece? Vai ter um mazinho que faz um trabalho lá no Rio de Janeiro, o professor Carlos Batista, lá no Arroio do Silva, que faz um belo trabalho também. São 90 crianças, Roberto. É aquela chuva de pessoas ali que estão desenvolvendo ali, sabe? O cidadão se construindo, conforme está descrito lá na nossa CF de 88, lá, né? O cara devidamente qualificado para o exercício do seu trabalho, para a sua cidadania. Isso só se constrói com bons exemplos, com oportunidade primeiro. Tem que oportunizar. Aí eu tenho uma reunião com o secretário de assistência do município, uma secretária, que disse para mim assim, tá, daí a minha ideia era o seguinte, tu pega os adolescentes hoje, vai fazer uma faxina lá em tal lugar, vamos capinar uma rua lá em tal lugar. Isso aí já passou, isso não é medida socioeducativa, sabe? Isso é uma coisa que a gente enfrenta, que a gente enfrenta.
quando... não, tipo, é a atribuição da Secretaria de Obras, né? Fazer a limpeza na via pública, né? Então, assim, e ali o Estatuto traz claramente essas coisas sobre a exposição, sobre o que é degradante, sobre o que é... E essas coisas, assim, ó, a gente adquire uma propriedade para ter condições de dar possibilidades para a gestão. Eu te digo, Roberto, eu tenho uma ideia aqui de fazer um projeto assim, assado. Ó, Paulinho, nosso orçamento do município aqui, ele se restringe tanto. Opa, parei. Mas vamos pegar uma parcela desse FIA aí, vamos direcionar esse FIA para alguma entidade, vamos, sabe? Tem muita forma de se fazer quando aquilo tem importância, né? Eu falo que, assim, lógico, Roberto, que a gente sabe que uma rua asfaltada aparece muito mais do que um adolescente né, que não reincidiu. Mas, assim, os meus adolescentes que eu atendi, eu não tive reincidência, sabe? Um adolescente que foi apreendido por tráfico, chegou no final da medida e deixou uma carta para mim desse tamanho lá no CREAS, tá? De um outro município, que, assim, ó, a assistência social e a coordenação falou, cara, eu nunca vi isso assim no CREAS, assim, eu nunca, sabe? Isso é novo para mim, né? Por quê? Porque o cara se sentiu acolhido, ele se sentiu parte, eu fiz ele se sentir parte de algo, fiz ele se sentir inserido em algo. Isso não quer dizer que o Paulinho passa a mão na cabeça, porque assim, ó, responsabilização, ele aprende responsabilização, mas assim, ó, eu não preciso, nem é o meu papel, punir. Punição não sou eu que... Não, essa não é uma atribuição de alguém que tem a caneta maior do que a minha lá, né? Mas não é do Conselho Tutelar também, né? Também não. Sabe? Então, são coisas que a gente tem que desconstruir, Roberto. Desconstruir assim, ó. Então o cara faz uma besteira e ainda ganha um prêmio, ganha uma aula ainda. Ganha. Não, gente, quem ganha é a sociedade. Porque o cara vai ter uma outra perspectiva, você vai mostrar para ele que ele... A minha preocupação, Roberto, não é que ele se torne um atleta de ponta, até porque o esporte ali, ele vem como um caráter mediador, facilitador, ele não é produto final do meu trabalho. Um cara pode chegar... Tu não tem o objetivo de transformar o cara no campeão de jiu-jitsu. Não, mas isso é uma coisa... Aquilo é importante para eles. Eu tô com medo de... Eu tô com medo aí de... será que eu vou conseguir e tal? Pessoal, termine e a gente vai pro simpósio daí, né? Pedir desculpa para vocês aí a questão dos travamentos, deve ser por causa do tempo, né? É normal também, as nossas tecnologias aí, em virtude dessa pandemia, muita gente usa a internet nesses horários também, né? As faculdades estão fazendo transmissão online, tudo isso, tá certo? Mas eu queria parabenizar, já vou te dar um tempinho aí, dizer que, felizmente, pessoal, em virtude do tempo, né? Não dá para a gente continuar, mas nós vamos fazer outra, né, Paulinho? Vamos fazer outras aí para frente, para divulgar o trabalho do Paulinho, né? Tenho certeza que o Paulinho vai ter adorado ter dado uma noite de artista aí com a gente, né, Paulinho? Que maravilha, né? É diferente, né? Sim, diferente, mas é um momento que a gente tem para conversar com o pessoal também e também manter as regras sanitárias. Tem Paulinho Machado no Facebook, né? Todo mundo pode procurar lá o Paulinho para ser amigo do Paulinho. Paulinho tem o Instagram, depois vai passar o Instagram dele. Eu tenho meu Instagram, Sistema de Garantia, né? Que todo mundo já conhece. Agora entramos numa outra tecnologia que é o Telegram, nem sabia. Tomara que a Polícia Federal não entre lá para investigar o que a gente conversa lá no Telegram, como entraram aí, né? De algum tempo atrás. Mas criamos um grupo no Telegram também, é uma vantagem que o grupo no Telegram pode ter até 200 mil membros, então veja o tamanho, né? O WhatsApp pode ser só 257, o Telegram pode ter 200 mil membros, né?
Então sigam a gente aí, não se esqueçam, por favor, não se esqueçam, ó. Estou anunciando ali, está acabando essa edição do Estatuto aqui, né? O Paulinho já tem dele lá. Está acabando a edição do Estatuto, estou com só mais uma caixinha ali, deve ter uns 30 estatutos. Nesse tem o Estatuto atualizado, a lei do SUAS, a lei do SUS, a LDB, a lei 13.431, o decreto 9.603, e tem 10 modelinhos para uso aí do Conselho Tutelar, tá? Se Deus quiser, daqui 2 semanas, estou lançando e mostrando aqui para vocês impresso já na mão o outro livro, que é Orientações ao Conselho Tutelar, né? Tá indo já, só falta lá, vou falar Conselho Tutelar em hora extra, Conselho Tutelar e adolescente comete ato infracional, indisciplina escolar e ato infracional. Conselho Tutelar? Um monte de coisa, e também vai ter um modelo, esse artigo aí vai estar lá também, né? Também vai ter um modelo de lei municipal de criação do Conselho Tutelar com todos os direitos garantidos ao Conselho Tutelar, todos eles. Penso ver o que eu faço aqui para que dá a próxima. Travado. Travou, porque agora que eu vi que eu estava na internet errada, né? Eu não queria sair por causa disso.